Eu quero agora convidar para fazer uso da palavra o senhor Fausto Augusto Júnior, ele que é diretor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos do DIEESE. Essa instituição, essa entidade tão importante, né, para os trabalhadores do Brasil, pela produção intelectual, acadêmica, de orientação trabalhista que realiza aí ao longo de tantos anos. Obrigado, Fausto, pela sua presença. Você tem 10 minutos para a sua manifestação. Primeiro, boa tarde a todos. Cumprimento o Heleno, o Marcos, a Rita, o Josué, a mesa aqui com a gente. Agradeço ao deputado Valdenor pelo convite. É bastante uma honra estar aqui nessa comissão tão importante. Cumprimento a deputada Erundina, para mim é uma honra estar aqui junto com a deputada, que para mim sempre foi uma referência de participação social, de participação junto à comunidade. E eu diria que essa é uma comissão fundamental para discutir a reforma administrativa, porque, de alguma forma, uma das coisas que a gente precisa debater é, afinal de contas, para que existe o Estado brasileiro, né? Ou seja, quais são as funções do Estado brasileiro? De alguma forma, como é que a sociedade participa dessa discussão. E, de algum modo, o que a reforma administrativa está colocando é uma reforma desse Estado. Esse Estado que foi extremamente debatido ao longo do processo constituinte. Nunca antes, na Casa Legislativa, tantos grupos, tanto povo esteve presente do que no processo constituinte. E nos assusta muito que uma reforma que pretende mudar o Estado, como lá está concebido, aconteça no meio de uma pandemia, onde sequer o povo pode chegar próximo ao Congresso Nacional. Por mais que a gente possa aqui estar debatendo, se utilizando das tecnologias para fazer o debate, é importante, porque avança, inclusive, para um conjunto de pessoas que muitas vezes não conseguiriam chegar a Brasília, mas é muito assustador a gente ver uma mudança tão radical num período em que o debate com o povo está bastante limitado. Então, acho que essa é a primeira questão que eu queria trazer para vocês. A segunda é que o deputado Valdenor já colocou as bases ali da reforma. Ela altera o Estado, como a gente conhece, coloca o Estado a serviço da iniciativa privada, altera a lógica pelo qual a Constituição e os direitos sociais se organizaram e corta os braços da execução do direito social ao atingir frontalmente a estabilidade do setor público. A estabilidade do setor público não é um privilégio, como tenta se vender. Ela é uma garantia de que o Estado brasileiro ele é impessoal. Eu acho isso fundamental para a gente ter clareza. Quer dizer, a quebra da estabilidade do serviço público e a entrada do princípio da rotatividade tão comum ao mundo trabalhista do setor privado, algo que o Brasil, de certo modo, ele é mais aviltante do que, por exemplo, os mercados tipicamente liberais, como Estados Unidos e Inglaterra. E nenhum outro país civilizado, país desse grupo, né, dos grupos da OCDE, demitir um trabalhador é tão fácil quanto demitir no Brasil. É nessa lógica que pretende se implementar a reforma administrativa, e dos 5 vínculos que estão lá colocados como proposta, 3 deles são vínculos para acelerar a rotatividade. Vamos lembrar o vínculo do trabalho por prazo determinado, o vínculo do contrato temporário, o que não faz o menor sentido, porque contrato temporário, o contrato de experiência, o contrato de experiência não é o equivalente ao período probatório. Vamos lembrar que o período probatório do setor público é uma das etapas do concurso público, e eles querem substituir isso por um período de experiência, da qual, por exemplo, um servidor pode passar pelo período de experiência e sequer assumir o cargo depois, porque não é isso que está escrito lá. Amplia-se indistintamente a utilização dos cargos de assessoramento, aí os famosos DA, DAS, enfim, os cargos de livre provimento, e quebra essa estabilidade para o conjunto dos servidores que estão vinculados aos direitos sociais. Eu chamo bastante atenção para isso,
porque, de certo modo, esse é o núcleo duro da proposta de reforma. A gente fala-se agora ali na discussão da Comissão ao lado de Constituição e Justiça que o relator está tirando a discussão dos princípios, mas, por exemplo, ele não mexe na discussão do artigo 37A, que, de alguma forma, estabelece os vínculos e ainda autoriza o Estado a fazer as relações com uma relação absolutamente espúria com o próprio poder com a iniciativa privada, colocando os seus próprios à disposição da iniciativa privada para efetivar o direito social. Eu estou aqui vendo a deputada Heloísa Nondina, e o que nós estamos vendo, deputada? É a constitucionalização do PAS aqui de São Paulo, do Maluf. É disso que nós estamos falando. Esse pedaço, esse artigo que está lá, ele bota dentro da Constituição uma das políticas mais devastadoras da saúde pública que o Brasil assistiu, que foi o PAS, que colocou na mão da iniciativa privada e depois desmontou o sistema público de saúde aqui na cidade de São Paulo, agora vai para a Constituição. É isso que está lá colocado. É bastante importante a gente compreender que o que está colocado na discussão da reforma administrativa é um processo claro de privatização do Estado, de privatização do Estado e de mercadorização dos direitos sociais. Saúde, educação, assistência, passa a previdência. Essa é a proposta do atual governo e a proposta de quem está defendendo a reforma administrativa hoje dentro do Congresso Nacional. De alguma forma, nós estamos transferindo, a reforma administrativa transfere o fundo público gerado ali pelos impostos do cidadão brasileiro para a iniciativa privada. E quando eu cumprimento aqui a companheira Rita, porque acho que é importante a gente trazer o debate das estatais aqui para dentro, porque a reforma administrativa propõe uma coisa que nem a reforma trabalhista fez, que é proibir a negociação coletiva. Vamos lembrar que pela reforma administrativa fica proibido ter um acordo trabalhista que garante estabilidade para os trabalhadores das estatais. Bem, isso não está previsto nem na própria Constituição, nem na própria reforma trabalhista. Olha que a reforma trabalhista foi bastante dura com os trabalhadores em retirar os seus direitos, inclusive em quebrar o monopólio da negociação. Mas a PEC vem e proíbe a negociação. Bem, isso fere, inclusive, as convenções que a gente assinou do ponto de vista do OIT. Então, é importante a gente compreender que essa reforma, ela, de alguma forma, ela caminha na direção de uma redução drástica do Estado, mas não é só a discussão drástica do Estado que a gente viu lá nos anos 90, da chamada Estado mínimo. É muito pior do que isso. É uma delapidação do Estado brasileiro, uma colocação, uma transferência dos recursos que hoje são parte importante e significativa da manutenção da vida de boa parte da população brasileira a serviço da iniciativa privada e que, junto com o processo de privatização que a gente está assistindo, de certo modo, vai colocando, inclusive, tudo isso na mão do capital internacional. É bom lembrar que não é só os bilionários da saúde que cresceram na pandemia. É bom lembrar que uma boa parte da saúde privada no Brasil já está na mão do capital internacional. É bom lembrar que uma parte importante do sistema educacional privado já está na mão do capital internacional. Os modelos, os pacotes educacionais são propriedades e são produtos que estão hoje sendo vendidos pelo capital internacional nos estados e municípios. E a reforma administrativa vai neste sentido. É importante que a gente olhe com muito cuidado o que está ali dentro. Não é uma questão corporativa, não é um debate dos servidores, não é debate da carreira A ou da carreira B. Eles tentam dividir os servidores para dizer que tem servidores A, servidores B, que vão ser mais atingidos, menos atingidos. Esta reforma irá atingir os futuros servidores, os servidores da ativa e os servidores aposentados. Precisa ser lido desse jeito. A própria desconstrução dos regimes próprios de previdência de estados e municípios estará contratada a partir desta reforma. Isso significará redução real do salário dos servidores públicos atuais e dos servidores públicos futuros. O processo de vedação, que muitas vezes aparece ali como algo bonito, algo que é clamor da sociedade, nós não queremos férias acima de 31 dias e usa ali alguns cargos, algumas férias abusivas que podem aparecer na imprensa, vai direto contra um direito fundamental do professor, que é, por exemplo, preparar o ano letivo seguinte, porque, de certo modo, vai ser proibido você ter ali o recesso escolar.
você mexe, por exemplo, em dinheiros, que são as figuras de tempo para a evolução funcional, que foram formas negociadas para simplesmente compensar perdas históricas de salário de servidores que, às vezes, ficam décadas sem ter reajuste. E essa é uma realidade de quem conhece o espaço público e a negociação pública. Sabe que os servidores públicos passam muito tempo sem ter reajuste. Enfim, olhando para o que está colocado ali, a reforma administrativa hoje, ela fere de morte o Estado construído a partir da Constituição de 88. E é obrigação nossa divulgar e colocar isso em questão para o conjunto da população brasileira. E aí, de novo, eu saúdo a comissão, porque esse é um espaço fundamental para a gente começar esse debate e avançar e bloquear uma reforma tão drástica como a que está colocado para nós. Obrigado ao companheiro Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do DIEESE, nos trazendo aí uma reflexão de excelente qualidade, né? Nos mostrando a perversidade que representa essa proposta de emenda constitucional, que extrapola os interesses dos servidores públicos, são muitos, naturalmente, mas que representa um verdadeiro desmonte do Estado brasileiro. Muito obrigado, Fausto, pela sua participação, pelas suas reflexões. Eu convido agora para fazer uso da palavra para as suas considerações finais o senhor Fausto Augusto Júnior, representante diretor técnico do DIEESE. Por gentileza, Fausto. Primeiro, agradecer, né? Um pouco na linha do Heleno, é um privilégio poder estar aqui na comissão debatendo um assunto tão relevante e que, de alguma forma, vai alterar não só a vida do servidor público, mas vai alterar a vida do conjunto da população brasileira. Como mensagem final, eu insisto, né? Eu insisto na ideia de que uma discussão como essa não pode ser feita durante a pandemia, né? Não tem sentido a gente fazer uma discussão de reforma de Estado, de reforma da forma como o direito social vai chegar ao cidadão, uma das maiores tragédias da nossa população. Nunca se morreu tanto em tão pouco tempo por um mesmo motivo no Brasil. E isso não é pouca coisa, né? A gente aqui é um espaço de se solidarizar com o conjunto da população que vem perdendo seus parentes, os seus enlutados, mas também de lembrar, né? Também de lembrar que depois de uma tragédia desse tamanho, a gente vai precisar muito do Estado. A gente vai precisar muito da saúde pública, não só pelos que morreram, mas para aqueles que ficaram sequelados pela doença. Nós vamos precisar muito da assistência social para uma infinidade de pessoas que perderam seus pais, que perderam suas mães, de famílias que foram desmontadas pela pandemia. E nós vamos precisar muito da educação. Educação para que a gente possa construir as saídas de um mundo que está se transformando de maneira muito, muito rápida e que a pandemia acelerou. Então, por isso que a gente precisa minimamente compreender que esse debate que está posto na reforma administrativa, ele não tem sentido em si, e a gente precisa bloqueá-lo sim. Eu insisto que no caso da reforma administrativa, a gente não tem remendo, né, Helena? Acho que isso é um pouco do que a gente está vendo. Não tem remendo. Se a gente pegar as falas do que tem sido falado de hoje aqui, vai mostrar que cada pedaço que a gente pinça na reforma administrativa, de alguma forma, ela interfere no direito social da ponta. Mudar o conceito de função, que está lá no artigo 37, para vínculo, muda a razão do servidor público. Então, é algo que a gente precisa encarar. O texto é um texto que tem endereço certo, e a gente precisa combatê-lo de maneira veemente. E eu acho que essa é uma discussão que a gente precisa avançar. Por fim, a gente precisa desconstruir os mitos que são construídos contra o servidor público. O mito que o servidor público ganha muito. O servidor público municipal tem uma média salarial de 2 salários mínimos. O servidor público estadual tem uma média salarial de 4 salários mínimos. O mito de ter muito servidor público no Brasil. O próprio Fernando lembrou, o Brasil tem menos servidor público que Estados Unidos, que Inglaterra, que países tipicamente liberais, não é nem para falar de Alemanha. Ou seja, de alguma forma, a gente precisa fazer esse debate com a população e, de novo, agradeço, porque esse espaço no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados, é um desses espaços que recepciona o povo e que possibilita que o povo fale com os seus representantes. Então, de novo, em nome do DIEESE, a gente agradece
a oportunidade. Obrigado ao Fausto Augusto Júnior, ele que nessa audiência pública falou em nome do DIEESE, essa instituição tão importante, né, para a reflexão sobre o Brasil, especialmente nas questões relativas ao mundo do trabalho.